Olá, irmãos, tudo bom com vocês? Mais uma vez começando uma devocional e começando com uma pergunta: o que te faz feliz? Um belo carro, uma linda casa, terminar sua faculdade, quem sabe estar aí na companhia de amigos e parentes, pessoas que te fazem feliz, um bom convívio. Na devocional de hoje, nós vamos começar o Salmo 1. E esse cântico aponta para um contraste entre o comportamento do justo, que ama a lei de Deus, e daquelas pessoas que se dizem justas, mas compartilham da mesma ideia dos ímpios, que odeiam a palavra de Deus. Eu convido a vocês a lerem comigo o Salmo 1. Nós vamos ler apenas os versos 1 e 2. Diz assim: Bem-aventurado um homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Esse salmo começa com um conceito para o homem, aquele homem que ama a Deus. E a ideia é que ele é bem-aventurado, feliz. Ele é feliz porque ele desfruta do favor da graça de Deus. Só, irmãos, que para viver desse amor, o bem-aventurado ele deve viver uma vida na contramão das possibilidades oferecidas pelo mundo. Ele precisa fugir dos homens maus, que muitas vezes influenciam e o afastam de Deus. Ser bem-aventurado envolve renúncia, necessita de sacrifício, de abnegação, de desapego das coisas que muitas vezes nos escravizam. Infelizmente, muitos hoje vivem um evangelho raso, sem base, sem conhecimento da palavra de Deus. Irmãos, para vivermos o evangelho da felicidade, da graça, precisamos de disciplina. Precisamos de um discernimento espiritual. Isso vem de Deus. Para isso, então, queridos, o autor nos ensina que devemos afastar de 3 tipos de pessoas: o ímpio, o pecador e o escarnecedor. O primeiro grupo, então, são os ímpios. A palavra ímpio aqui no original descreve aqueles que são perversos, criminosos, alguém culpado de um crime, alguém hostil. São pessoas desumanas e cruéis. São desse tipo de pessoa que não se preocupam com o próximo. Ao contrário, ele tem prazer de fazer o mal. O segundo grupo são os pecadores. Os pecadores são aquelas pessoas que repetidamente, continuamente, costumeiramente quebram a lei de Deus por causa do pecado que elas têm. São aquelas que não estão nem aí com o errado e continuam fazendo. A orientação é não se detenha no caminho dessas pessoas. E a palavra deter aqui tem o sentido de alguém que está ali parado, sem resistir, e acaba sendo envolvido pelos pecadores. A ordem é: não fique aí, saia daí, siga em frente. O terceiro grupo são o grupo dos escarnecedores. Escarnecedores, queridos, são aqueles que zombam da bondade. São aqueles que debocham e ridicularizam as coisas do nosso Senhor. Olha o que Pedro escreveu na sua segunda carta, no capítulo 3, versos 3. Antes de tudo, saibam que nos últimos dias surgirão escarnecedores, zombando e seguindo suas próprias paixões. Esses indivíduos são homens que zombam da sua crença, do seu Deus. Eles zombam da promessa feita por Deus em que nós esperamos e aguardamos. A palavra é: saia de perto desses também. Bom, mas como é que a gente pode então concluir e terminar esse texto? Eu vou concluir com o versos 2, que diz assim: Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite.
É na Escritura Sagrada, queridos, que nós vamos encontrar descanso, paz, alegria. É nela que encontramos conforto quando passamos por crises. É na Bíblia que deparamos com palavras de esperança que renovam as nossas forças e aumentam a nossa alegria. Há uma frase de um autor desconhecido que diz o seguinte: você não é aquilo que pensa. O que você pensa, isso é quem você é. De que a sua mente está cheia? Se for daquilo que você lê e medita diariamente, se for das coisas do alto, procurando ter a mente do Senhor, então você encontrará aí a chave da felicidade. Infelizmente, queridos, tantos cristãos dizem amar a palavra de Deus, amar o Senhor, mas sequer sabe abrir a palavra de Deus, achar um livro, um versículo, um capítulo. Dizem que estão em sintonia com Deus e com a palavra dele, mas sequer tem intimidade com essa palavra. Precisamos rever esses conceitos. Precisamos despertar para isso. Se o Senhor nos deu a sua palavra para que nós nos alimentemos dela e tivéssemos forças para enfrentar esse mundo, para esperarmos a sua volta, então, irmãos, comemos desse alimento. Aprofunde na Bíblia, aprofunde na palavra de Deus. Medite na palavra. No original, esse sentido de meditar, ele tem assim, ele propõe que você estivesse falando baixinho, recitando, para que essas verdades entrem na sua mente e no seu coração. Isso é meditar. Não é só apenas ler e deixar passar, mas que aquilo penetre cada dia mais na sua vida. E aí, queridos, nós encontraremos a chave da felicidade. E essa chave, ela vai abrir o nosso coração para que o Senhor faça morada e muito mais, transforme nossa mente e a nossa vida. Que Deus nos abençoe, fique com Deus e até a próxima.